Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui do nosso diário de operações, né? Então, eu fiz uma... Ontem foi um dia bacana e eu vou ver se eu coloco um outro gráfico para rodar aqui com uma setagem nova de um robô. Eu vou colocar esse robô no gráfico e vou disponibilizar no site também, a partir da parte da noite, para o pessoal poder testar também, tá? O robô chama-se Thunder. E esse robô ele segue uma estratégia bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui antes que o mercado abra. Vou pegar o mini índice, vou abrir uma nova janela grande do mini índice e vou colocar num gráfico de 15 minutos. Vou inserir uma média móvel, pode ser uma média móvel longa, né? Nos estudos que eu vi, era uma média móvel de 72 períodos. E vou inserir um outro indicador, que é uma outra média móvel, de 21 períodos. Tá? E pelos estudos que eu vi, 92% dos dias de pregões, ou seja, de todos os dias da história dos pregões, 92% dos dias, existe um toque do preço nessas médias móveis. Tá? Ou seja, estatisticamente, 92% dos dias existe um toque nessa média móvel. Ou na média de 21 ou na média de 72. Se a gente for voltar, a gente vai verificar que sempre vai existir um toque nessa média. Tá? É muito raro o dia que não tem. Acontece, tá? Mas é muito raro o dia que não tem o toque na média. Então, qual é a ideia desse operacional aqui? É operar contra a tendência. Já que a gente sabe que vai ter um toque na média, normalmente as operações acontecem quando perde a mínima oposta, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, neste dia aqui, o robô coloca uma ordem aqui, perdendo essa mínima, ele vai tender a tocar a média. Aqui, não tendeu, como que ele faz aqui? A gente pega, divide o nosso capital em 3 ou 4 parcelas de entrada, né? Em 3 ou 4 tamanhos de lote. Então, por exemplo, se a gente pode operar 3 mini contratos, a gente entra com um mini contrato aqui, né? E o preço continuou caminhando, não pegou na média, voltou a subir. Aí, a gente vai colocar um aumento de mão, tá? Vamos colocar um aumento de mão onde? Tem que ter uma distância mínima, que isso é um parâmetro do robô. Eu sempre trabalho com pelo menos de 300 a 400 pontos de distância mínima da mínima do candle, do próximo candle, né? Então, esse aqui, por exemplo, tem essa distância aqui, 70 pontos. Eu não vou colocar um aumento de mão aqui, um aumento de posição aqui. Vou colocar um outro aumento de posição aqui, mais um lote, tá? O preço rompeu, o nosso preço médio vai ficar aqui no meio, né? Continuou subindo, né? E aí aqui, pegou e tirou a gente no 0 a 0, tirou a gente com prejuízo, aqui nessa primeira operação, prejuízo de 300 e tantos pontos, tá? Esse primeiro lote aqui, ele terminou no 0 a 0, né? Porque ele sai quando toca a média móvel, tá? Quando toca a média móvel, ele sai da operação. A maior parte das vezes, se o preço abre dentro das médias móveis, não é feito nada, tá? Porque ele com certeza vai tocar de um lado ou do outro, a gente não sabe se se a gente vai comprar ou vai vender. Mas a maior parte dos dias, ó, gain aqui. Ó, aqui, ó. Gain aqui. Vamos voltando, aqui, ó. Gain aqui. Gain de 500 e tantos pontos. Aqui, ó. Aqui ele praticamente não deu para fazer a operação, né? Quando o gap é pequenininho, assim, eu praticamente nem entro nas operações. Aqui foi um dia que tomaria stop, né? Porque neste dia aqui, ele não tocou não tocou na média móvel. Então, seria um dia que você tomaria stop, tá? Aqui, ó. Gain. 700 e tantos pontos. Aqui, ó. Gain pequenininho, 100 pontos. Aqui, entra aqui, ó. Sairia
praticamente no 0 a 0. Ou melhor, entraria aqui com ele entraria, a gente entraria aqui, aí aqui nessa perda nessa mínima aqui, ó, aqui em cima, porque essa distância daqui até aqui não colocaria porque é 120 pontos, mas aqui, ó, se bem que aqui não colocaria também, tá? Então, hoje sairia no 0 a 0. Aqui, ó, 30 pontos de gain. Pouca coisa, né? A maior parte dos dias, né? A maior parte dos dias, a gente tem o toque na média. Tá? Então, é bem interessante isso daí, né? Eu fiz alguns backtests, né? Vou abrir o módulo de estratégia. Ctrl R. Aqui. Dá um minutinho. Eu vou abrir esse módulo de estratégia aqui e vou... Quando ele está gravando, ele dá umas seguradas um pouco aqui, né? Só um minuto, tá? E vou ver se eu consigo encontrar aqui as últimas estratégias. Thunder, vamos ver. Vamos lá. O Thunder. Ele tem resultados muito bons. Então, assim, a otimização ele faz, se você pegar operacional, ele faz pouca. Se vocês olharem aqui, olha o gráfico, né, das operações. Essa linha aqui é a linha do 0 a 0, a maior parte, no período de um mês aqui, a maior parte das operações aqui, elas fecham no lucro, né? Então, eu vou colocar para rodar um desse robô aqui, né? E aí eu peguei, ao invés de trabalhar com as médias móveis padrão, eu tentei encontrar médias móveis que funcionem melhor ao preço, né? Então, tem as setagens aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou diminuir isso daqui, né? Eu vou colocar este robô no gráfico aqui. Então, vamos pegar aqui, né? Aproveitar que o mercado já abriu hoje, né? E aí a gente já faz a parametrização de todos os outros. Caixa de ferramentas. Ok. Vamos lá, então. Thunder. Colocamos no gráfico, tá? Vou abrir uma setagem qualquer aqui, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Vai operar das 9h10 até as 5 horas da tarde, fecha às 5h50. Sem proteção nem nada, opera contra a tendência, opera compras e opera vendas, média de 72 exponencial, média de 21 exponencial. Ele vai entrar nas operações com um gap mínimo, com tamanho mínimo de distância. Ele vai entrar nas operações com 600 pontos de gain. Aqui eu coloquei a possibilidade da gente fazer uma única operação no dia ou fazer mais operações. Eu vou deixar ele rodando aqui com mais operações aqui e vou colocar aqui um tempo gráfico. Percebi que ele faz diferença aqui também, né? Eu vou colocar 600 pontos aqui, deixar 750 pontos. Não, 600 pontos tá bom. 650, tá? É só um teste mesmo aqui. Ele entra com 2 contratos, faz um primeiro aumento com 2 contratos. Ele tem a possibilidade de fazer 4 aumentos de posição, tá? Então aqui estão os aumentos posicionados com uma distância mínima de 300 pontos aqui eu vou deixar, tá? O gain, a gente coloca um gain muito alto, né? E coloca um gain muito alto para a gente poder... para ele poder tocar na média. Eu não quero que ele pegue esse gain aqui. Eu adoraria, né? Mas a certeza é que ele vai tocar na média, tá? Então eu vou deixar um gain alto de 1.500 pontos e um stop alto também, porque a ideia é não utilizar esse stop aqui. A ideia é... A gente pode fazer outros backtests para validar isso daqui, mas a ideia realmente... Hoje aqui é deixar o robô rodando, né? E como a assertividade dele é muito grande, tá?
Vamos fazer esse primeiro teste aqui, né? Vamos lá. Verificação de fluxo aqui não. Perdas consecutivas não também. Eu vou deixar acionado aqui só o trailing stop. Vou acionar um trailing stop, né? Vamos deixar o nível de acionamento do trailing stop, vamos deixar com 250, vamos deixar com 200 pontos. Após acionado, vamos mudar para 10 pontos de ganho, né? Vamos deixar aqui mesmo com 1.500, que é o valor que estava lá antes, né? E a cada 220 pontos de distância, ele faz um incremento no valor. Vamos salvar isso daqui, tá? Vamos salvar aqui com a data de hoje, dia 12/8. Salvei aqui, tá? E vamos ver aqui, vamos permitir, ok? E tá tudo certo aqui. Então, opa, melhor dar uma confirmada aqui no último item aqui, eu me esqueci, que é o tempo gráfico. Tá aqui, eu quero que ele opere num gráfico de 5 minutos. O gráfico estava de 15 aqui. Quando eu clicar em OK, ele vai mudar automaticamente para 5. Tá? Ok. Tudo certo por enquanto aqui. Colocamos mais esse robô no gráfico aqui hoje, tá? Vou dar um jeito aqui depois de melhorar um pouquinho a visualização, mas o robô está aqui. Tá? Vou ligar aqui as negociações automatizadas. Então, tirando aqui os níveis de negociação, né? Então, ele vai fazer as operações aqui hoje, né? Vamos lá. Vamos fazer agora aqui as setagens. Primeiro desse robô aqui, vamos ver os canais. Parece que o canal aqui tá encaixando certo, né? Tá servindo, né, como suporte e resistência, né? Vamos ver daqui, se ele perde daqui. Ó, vou mudar isso daqui, vou colocar ele abrindo aqui no 102.407 e 102.407 e com uma largura de 200 pontos, tá? Então vamos lá. (102.405), né? Com uma largura de 200 pontos. O restante, como estava muito perto, eu não vou... Ai, caramba, ele tinha acabado de entrar... Ah, não. Acabado de posicionar uma ordem aqui, né? Vamos fazer o reset das linhas. Tá? Ele está com essa ordem posicionada aqui, porque ele rompeu essa linha do canal de referência aqui. Tá? Esse outro aqui. Ó, esse outro aqui está exatamente... Está muito perto, né? Do que estava aquele... Vou deixar essa parametrização hoje aqui, com esse daqui. Tá? Essas linhas, qual é a minha ideia? A minha ideia é verificar onde as linhas elas funcionaram como suportes e resistências para o preço no momento passado, né? E se elas estão respeitando um pouquinho no dia de hoje, né? Então aqui o preço abriu aqui em cima, né? Deixa eu ver a largura desse canal aqui, está com uma largura de 190 pontos. Vamos ver aqui, ó. Ó. O preço abriu aqui em cima, rompeu e aí ele foi rompendo, né? Então mostrou força aqui, rompeu essa linha de resistência aqui, rompeu essa outra linha de resistência, rompeu essa terceira aqui, tá? A gente está fora do horário, né? Agora que abriu este horário de operação desse robô aqui, né? Então ele vai, ou melhor, ainda não abriu. Vamos ver o horário que está aqui, o horário que está marcado aqui. Vamos lá, ó. 9h15 da manhã. Ele abre às 9h15 da manhã, esse robô aqui, tá? Para operar. O outro robô, que é este outro anterior aqui, 7, ele está com o horário às 9h10, por isso que ele já posicionou essa primeira ordem aqui em cima, tá bom? Este robô aqui, eu optei por fazer uma modificação. Eu fiz uns backtests ontem, se vocês quiserem. Fiz uns backtests com uma distância de 1.175 pontos. Vi que ele fica bem assertivo, né? Então, vou deixar esse backtest rodando hoje aqui, né? Fiz essas mudanças, né? Então, o que
como que ele está entrando aqui com... Bom, basicamente ele vai entrar nas operações com 1.175 pontos de distância, né? Vai colocar uma ordem a mercado, né? Operando contra a tendência num gráfico de 5 minutos, tá? O restante, mudei para um mini contrato só aqui, né? Agora, né? Mudei para um mini. E uma coisa interessante que o stop desse robô está com 45 pontos. Ou seja, o lucro grande. Então, ele está sendo feito, esse robô aqui, para que ele tome uma série de stops, né? Então, ele vai fazer... eu deixei aqui operações consecutivas, né? Perdas consecutivas, que ele vai fazer 7 operações. Se ele perder seguidamente 7 vezes, ele vai parar de operar por uns 10 minutos e volta a operar 10 minutos depois. No backtest deu bastante resultado isso daqui. Foi bem interessante, tá? Então, salvar isso daqui. Classe X, dia de hoje é dia 12. Dia 12, vamos ver aqui. 12/8/2020. Salvei. Clicar em OK, tá bom? Está operando aqui. Próximo robô. Já fez algumas operações e está perdendo dinheiro hoje aqui, né? Por conta dessa queda aqui. Que é o robô o robô Black, tá? O robô Black aqui, ele fez algumas operações hoje e está negativo 40, enquanto a gente estava fazendo a setagem, né? Mas vamos ver como ele se comporta no restante do dia aqui. Está só começando hoje, né? Tá? Vamos lá. E este robô aqui agora. Este robô aqui, qual que é a ideia aqui? 400 e poucos, ele vai ver o gap que está, né? Então, ele vai ver o tamanho do gap. A setagem original seria o seguinte. Deixa eu pegar aqui agora. Vou voltar aqui para as parametrizações e vou ver as médias que nós estamos utilizando. A média 72 e média 21. É isso mesmo, 72 e 21. No setup original, com uma única operação no dia, ele não faria operações hoje, porque o preço abriu entre as duas médias, tá? Mas eu estou deixando ele aqui rodando para poder vocês verem o operacional dele durante o dia aqui também, tá? E mesmo quando ele não abre, quando ele abre dentro assim, nós vamos esperar aqui, eu coloquei um gap deste robô aqui, um gap de 650 pontos, ou seja, quando ele tiver o preço mínimo, como ele está abaixo da média aqui, né? A mínima tem que estar mais ou menos aqui. Ele tem que abrir mais ou menos aqui embaixo a mínima de uma vela para que ele coloque uma ordem para poder voltar para a operação aqui, tá bom? Vou deixar rodando aqui, vou fechar essa parametrização aqui. Vou ver se eu encontro aqui um jeito de... Vou tirar este gráfico aqui, vou colocar ele aqui em primeiro, do lado de cá, e vou modificar aqui, para que ele fique aqui e seja mais fácil a gente visualizar o que está acontecendo com ele, porque os outros robôs, todos eles, vou pegar e entrar neste daqui, e vou modificar o tamanho do painel. Vamos colocar um painel 12, com uma fonte com uma distância de 1.3, e vou apertar OK aqui. Aí, ó, ele fica com um painelzinho menor, tá? Fica com um painel menor aqui para poder se encaixar aqui no espaço que a gente tem aqui. Eu tenho outras telas, né? Mas aí não daria para gravar de uma forma legal aí, né? Então é isso, gente. Senão fica muito longo o vídeo, a partir daqui eu vou acelerar, né? E a gente volta a se falar no final do dia aí, tá bom? Um grande abraço, um bom dia operacional para todo mundo aí.
Bom, gente, de volta aqui então, né? Vamos agora encerrar um pouco mais cedo, porque hoje foi um dia fantástico para as nossas estratégias, né? Os robôs performaram muito bem, tá? Eles fizeram um financeiro bem interessante. Só eu quero comentar com vocês aqui que esqueci no começo do dia, né? Que hoje tinha que fazer a troca. Comecei operando o dia aí com o código INQ nos robôs e logo a seguir que eles saíram das operações aí eu fiz a troca, passei para o INV, né? O INV20. Só que depois quando ele faz alguma operação, o histórico da operação fica perdido do robô, tá? Então eu copiei nesse robô aqui, copiei o valor que ele fez anteriormente e aí no final do dia agora eu vou então fazer a subtração do valor inicial neste robô com o valor, a soma com o valor final, tá bom? Para que a gente consiga então ter uma história. E agora nesse outro robô também, por que eu coloquei essas informações aqui? Porque ele fez um lucro considerável, né? Esses R$ 162, né? E como o drawdown dele ele tava para R$ 250, o que eu fiz? Eu somei, peguei esses R$ 162 aqui e somei com o valor desses 116, que é o robô, que é o que ele fez assim que eu troquei o código do ativo dele, né? Então ele fez como o INQ20, ele fez R$ 162 e como o INV20, R$ 116. E aí quando bateu os R$ 250, eu apertei o botão de pânico, né, para encerrar as operações, para garantir o lucro que nós tivemos aí no robô, porque para evitar que ele jogasse fora o lucro, né? Ok? Esse último robô aqui agora não fez nenhuma operação hoje durante o dia, tá? Ele realmente, até vou parar, vou cancelar ele inteiro aqui, ele não fez nenhuma operação, a parametrização, esse valor 1175 aqui, não deu certo, tá? E a gente não fez nenhuma operação, tá? Então, encerrando todos os robôs, amanhã eu penso nesse classe X agora, e aí é isso então, né? Agora, o que a gente precisa fazer realmente é verificar agora a somatória dos valores, né? Para que a gente perceba se está tudo certinho aí com os robôs. Esse robô aqui hoje, né? O Thunder foi muito bem, né? Então, é isso então, né? Vamos somar os valores então? Bom, então aqui, gente, o que a gente precisa fazer agora, então? Vamos somar o valor de todos os robôs, né, para ver se ele bate certinho com o valor que nós posicionamos, que vai estar constando aqui no financeiro, tá, do gerenciamento aqui, né? A somatória de todos os robôs, a somatória dos lucros e de prejuízos de tudo que os robôs fizeram hoje tem que bater certinho aqui com o financeiro do que está aqui no gerenciador do MetaTrader, tá? Então, esse primeiro robô aqui teve um lucro de R$ 238, né? Vamos pausar esse segundo robô aqui também, né? Vamos agora aqui somar tanto o valor atual do robô, né? Que é esses R$ 66 que ele ganhou agora, e também subtrair os 35 que estava no primeiro, antes de eu mudar o código do ativo, né? Tá? Seguindo para o próximo robô agora, vamos colocar agora mais esse valor aqui, R$ 149, né? Mais o último robô aqui agora, R$ 116, que foi tá o valor agora, né? Mais R$ 162, tá? Isso tudo dá um total de R$ 696, ok? Então vamos rolar aqui para baixo para verificar o financeiro. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que é exatamente igual. Então o financeiro dele foi muito bom, né? Esse último robô aqui não performou, né? E não fez nenhuma operação hoje, então eu vou fazer algumas alterações para ver se ele entra também em operação amanhã, né? O restante, os triplo X fizeram muito bem o papel deles. Esse aqui foi a estreia dele, que também foi muito boa, né? Foi muito bacana. Foi um lucro bem razoável, né, para a quantidade de contratos, tá? E é isso então. Por hoje ficamos por aqui com mais uma vez meta batida, e amanhã tem mais então, tá bom? Um grande abraço aí para todos.